Olá, o Saber Direito Profissão já está no ar. O programa que te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana tivemos um curso sobre direito constitucional. E quem esteve conosco foi o professor Tiago Castro, que eu recebo agora para um bate-papo aqui nos estúdios. Tudo bem, professor? Bem-vindo! Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Mari. Eu agradeço e foi uma satisfação enorme estar aqui, podendo ajudar e colaborar um pouco com o projeto. A gente falou dessa semana sobre direito constitucional, né, que foi o tema das suas aulas, foi puxado? Foi um bocadinho, um bocadinho, mas foi muito satisfatório. A gente trouxe alguns pontos sobre alguns instrumentos dos remédios constitucionais, das ações constitucionais. Acho que trouxemos uma roupagem um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver em graduação, porque a gente vê de uma forma um pouco superficial. E a gente tentou trazer um pouco aqui as legislações que também ajudam a entender um pouco esses instrumentos. Professora, me conta como é que você se encantou pelo direito. A gente já falava aqui nos bastidores que você, na sua família, né, tem muitos servidores públicos, então essa área já permeava a sua vida, mas quando é que você decidiu assim, vou fazer direito? Na verdade, eu acho que isso é quase embrionário. Eu estava lá na barriga da minha mãe e simplesmente eu já senti que eu amava essa área, porque desde criança, a gente até brinca, né? Quando você percebe que a criança tem um senso crítico muito apurado, começa a ser crítica com tudo que acontece ao seu redor. Senso de É o justiça senso de também, né? justiça. Quando você percebe que a criança é chamada de chata, de alguma forma, acha que ela está enveredada para a área do direito. Então, nessas brincadeiras que a gente fazia ao longo de toda a minha infância e foi crescendo, a gente foi percebendo, a minha família percebia, eu também percebia que eu era muito mais ligado à área de humanas, necessariamente já na área de humanas. E com o passar do tempo, eu acabei verificando como é que era a questão do direito, porque a gente acaba de forma meio que obrigado a ter que fazer um pouco preparatório para concurso público, aí você sentia, falou assim, não, acho que eu vou fazer o direito. E no ensino médio a gente não tem também essa base, né? Então, assim, o direito ainda é algo muito abstrato para quem ainda Exato. está finalizando o segundo grau, né? Exatamente, você não tem nenhuma familiaridade com nenhuma matéria do direito, então é algo que fica muito distante à sua realidade, para você de fato tentar demonstrar aquilo que você gosta. Então, quando eu me encontrei verdadeiramente com algumas matérias de direito, aí eu percebi que de fato aquilo ali era algo que eu queria vivenciar. Que legal. E o concurso? Você fez cursinho antes de prestar vestibular? Na verdade, foi um pouco forçado pela minha família, né? Como a gente estava conversando, minha família toda é servidora pública, minha irmã, minha mãe, e ao longo do tempo, sempre de forma meio que obrigado, a Brasília tem um grande problema de ser a capital dos concursos públicos, todo mundo acha que tem que ser servidor público por aqui. Então, diante dessa situação, eu fui imposto a ter que fazer um concurso público, no primeiro momento, mas logo depois eu realmente percebi que não era para mim, eu comecei a fazer a graduação no curso de Direito, e lá eu me encantei, na verdade, foi com a advocacia. E o direito constitucional? Desde a época da faculdade? Desde a época da faculdade, eu sempre gostei de direito constitucional. Além de advogado, eu também sou professor e na época da graduação, eu sempre fui colocado como monitor na faculdade. Os professores gostavam e a gente começava lá a ter uma forma de consulta aos nossos alunos. Eu chegava a dar aula já para os alunos da minha faculdade lá. E ali eu já me encantei com o direito constitucional, porque eu acho que é a matéria que norteia todas as demais normas, e aí eu acabei escolhendo a matéria que é mais importante aí do nosso ordenamento jurídico. E foi simultâneo, a advocacia e a academia? Sim, foi simultâneo. Logo quando eu terminei o meu curso, minha graduação, eu já comecei a lecionar. Eu entrei nos projetos sociais que tem aqui em Brasília, um projeto social que é voltado para concurso público. Eu já fui professor de Direito Constitucional nesse projeto, que é para ajudar as pessoas carentes que não tinham condições. Olha que legal. Isso há mais de 7, 8 anos atrás, que eles não tinham condições de custear um cursinho, que à época era muito caro, não existia ainda esse formato de aulas online, eram tudo presencial, online facilitou muito, né? E isso acabou. Aí eu acabei entrando nesse projeto, e esse projeto tinha advogados, tinha juízes, tinha várias outras pessoas de vários setores que estavam contribuindo dentro dele, e lá eu comecei a, de fato, vivenciar, juntamente com a advocacia, esse lado também de professor. Aí apaixonou. Aí me apaixonei. Aí é algo aí nesse caso também é algo que vivenciei dentro de casa, porque minha mãe também é professora, né? Então é algo que a gente já, desde pequeno também me apaixonei. A advocacia e a docência também. Professor, e tem alguma dúvida assim que em toda turma você tem? Toda turma o aluno te pergunta? Com certeza, com certeza. Eu ministro a matéria de Direito Constitucional e também Introdução à Ciência do Direito, né, nas graduações. Então é um curso muito no início da vida acadêmica do aluno. Eu estou pegando ali no primeiro semestre, segundo, terceiro,
e os alunos ficam com diversas dúvidas, como seguir a carreira, qual a profissão a seguir. A gente tenta não induzir muito a percepção daquilo que a gente vivencia, porque a advocacia é uma profissão extremamente maravilhosa, mas também ela realmente tem alguns pontos que, de fato, se você não tiver muito travado naquela compreensão de que você quer fazer isso, você pode cair. Acontece muito isso. Então, a gente tenta apenas apresentar para eles as possibilidades, coisa que talvez eu não tenha visto no início da minha graduação. Se eu tivesse visto isso, alguma coisa que tivesse demonstrado, olha, vamos aqui, se você tem realmente uma aptidão para a advocacia, vivencie isso logo no início, que você vai encurtar suas dificuldades. Então, eu vejo muito isso, os alunos, eu tento preparar os meus alunos para que eles possam, de fato, entender qual é a área a seguir, se é na carreira pública ou se é realmente na iniciativa privada. E antes de definir também a sua escolha, eu vi que você passeou aqui, né, pelo direito da saúde, trabalhou também em cartório, Sim. que é uma outra área super legal, que pouca gente tem conhecimento, né, de como é que Exatamente. funciona. Ainda na graduação, eu fui convidado para trabalhar num cartório de notas em Brasília e eu estava assessorando exatamente um tabelião, né, uma tabeliã, na verdade, de notas, e lá ela tinha algumas dúvidas com relação a alguns pontos e eu fui assessorar na parte jurídica a esse tabelionato, e lá eu vivenciei também todo esse aspecto do tabelião e já vivenciei a área do direito público, que é uma área que eu atuo tanto no direito constitucional quanto no direito público, é algo que eu vivencio. Pouco tempo depois eu saí e comecei a advogar, já depois ao final da minha graduação, e aí entrei num escritório em que a gente trabalhava para seguradoras de plano de saúde. Eu E é era um nicho bem advogado, específico, né? Você muito teve que dar uma específico. corrida nesse Uma assunto corrida aí nesse para... assunto. Eu acho que é algo que é intrigante na advocacia, é isso. Você tem que realmente se lançar ao desafio daquilo que está se colocando à disposição. Então, é algo que te instiga bastante. Você não é preso, com todo respeito ao serviço público de modo geral, mas você não fica travado a uma realidade diária, cotidiana, sempre fazendo aparentemente as rotinas, tirando algumas carreiras específicas. Na advocacia você entra em desafio todos os dias. Então eu entrei em um desafio de atuar na área do direito à saúde, né? E isso foi interessante porque lá eu vivenciei outras situações muito interessantes. Acabou também isso adentrando também agregando um pouco para a minha área do direito constitucional, porque eu consegui linkar esses dois elementos importantes. Então, toda a minha carreira, toda a minha vida profissional, ela sempre foi muito pautada no direito público, no direito constitucional especificamente e no direito à saúde também. Hoje você trabalha com o terceiro setor? Hoje eu trabalho com o terceiro setor. Eu tenho meu escritório e nós hoje atuamos diretamente com o terceiro setor para as ONGs, para as associações civis sem fins lucrativos, em que elas têm algumas tratativas com convênios ou parcerias com o Estado, e a gente faz essas prestações de contas, todas essas assessorias necessárias para, de fato, seguir. E aí mais um desafio, porque recentemente veio a legislação do marco regulatório, eu tive que me lançar a esse desafio, e a gente está fazendo alguns trabalhos interessantes na área do terceiro setor. Nunca para de estudar, né, Nunca professor? para, muito pelo contrário. A gente está todos os dias tendo que abrir os nossos livros e como se estivesse ainda na época da graduação. Eu até falo para os meus alunos, que com certeza eles vão assistir, né, estão assistindo neste momento também, que todos os dias você se lança, no curso do Direito, quando você escolhe essa área, você se lança aos desafios e todos os dias você é um estudante. A gente está do outro lado ali explicando, mas todos os dias eu estou ali abrindo meus livros para saber quais são os julgados, saber quais são as decisões que estão aí mais atuantes no nosso mundo jurídico. E sobre estudo, professor, chegou uma pergunta de WhatsApp para a gente, que é do Gustavo, lá de São Paulo. Pode rodar. Professor, você estuda por quais meios? Você já estudou pela TV Justiça? Na sua opinião, qual a importância dela para a sociedade? Já que a gente falava então de estudo, você ainda estuda, né, professor? Sim, estudo e vou viver estudando até o resto da minha vida, não tem jeito, né? É uma área que, de fato, você não tem como fugir dessa realidade. E essa pergunta foi muito interessante porque quando eu cheguei aqui, né, aqui nos bastidores e vivenciei toda essa história aqui dentro da TV Justiça, eu fui lembrar ainda na época da minha graduação, porque ainda quando o formato do saber direito ainda tinha os alunos na parte de trás, que estavam vivenciando junto com o professor que estava naquela bancada ali na frente, eu fui um dos alunos em um período específico. E eu sempre fui um entusiasta da TV Justiça, sempre participei e também sempre estive como telespectador assíduo. Então a TV Justiça ela tem uma relevância muito grande e uma decisão ímpar na minha vida como advogado, como jurista de um modo geral, como professor também, porque sempre o saber direito fez parte da minha realidade. Então a TV Justiça ela é essencial
principalmente para os graduandos que precisam estar vivenciando isso, que está sempre aqui antenando com as novas realidades, com as novas necessidades que o direito pode nos permear. Que então, bacana. Isso é importantíssimo. Então, de aluno veio a professora agora dando uma aula aqui na TV vendo? Justiça, olha que legal. Como é que o mundo gira, né? A gente está sempre... E isso é uma coisa muito interessante, porque isso estimula também as pessoas a entenderem que você sempre pode mais, né? Se um dia eu estava lá atrás e eu me colocava na condição que eu falei assim, um dia eu posso estar naquela ali na frente. E a gente vai atrás dos nossos sonhos e a gente vai conquistando também. Que bacana! A gente fala de sonhos de mercado de trabalho. No segundo bloco, professor, vamos para uma pausa rapidinha. O Saber Direito e Profissão volta já. O Saber Direito e Profissão está de volta. Hoje a gente fala sobre direito constitucional, carreira e mercado de trabalho com o professor Tiago Castro. Professor, nesse segundo bloco a gente sempre dá dicas para os estudantes que estão saindo da faculdade, às vezes ansiosos, desesperados, falando, e agora, para onde eu vou? É isso mesmo. É uma pergunta recorrente, né? É uma pergunta recorrente que todos os dias aí bate nos anseios das necessidades dos alunos. E eu tento ao máximo, quando eu estou em sala de aula, no início das graduações, eu sempre tento ao máximo diminuir essa ansiedade que permeia o coração dos alunos. Porque o direito ele te dá muitas possibilidades, né? Então, talvez hoje houve um aumento substancial de alunos que estão buscando o direito, talvez pela possibilidade do mercado de trabalho ser também extremamente extenso. E, ao mesmo tempo, isso acaba gerando uma grande frustração, porque você não sabe, de fato, qual é a área que você vai seguir. Por eu ter vivenciado um pouco isso também na minha graduação, em decorrência muito da questão da família, como uma imposição de buscar o serviço público, por um tempo eu fiquei ainda enveredado para a ideia do direito do serviço público e só ao final da graduação eu, de fato, fui perceber que eu queria viver aquilo da advocacia. E são mundos completamente diferentes. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, em decorrência de não ter se lapidado ainda dentro da graduação, isso dificultou bastante o meu início de advogado, porque eu não conseguia, de fato, saber aonde eu deveria seguir. Então, hoje, quando os alunos me procuram, eu sempre falo para eles que a primeira coisa é se encontre naquilo que, de fato, você quer. E aí eu percebo ao longo, identificando qual é o perfil que cada um tem. Se a pessoa, de fato, ela é uma pessoa que está muito mais norteada para a ideia do serviço público, ok, abraça desde a graduação, estude para aquilo, porque ainda na graduação você pode passar para um concurso público ainda de nível médio, depois você, quando terminar, você pode também galgar um novo cargo para nível superior. Já na advocacia, você também tem que ter essa familiaridade. É isso que você quer? Se você entender isso desde o início da graduação, você precisa ir para os estágios dentro dos escritórios e entender como funciona o mecanismo de um escritório, como atende um cliente, como realmente fecha um cliente, quais são os mecanismos. Isso eu acabei não vivenciando porque todos os meus estágios foram na área pública, sempre dentro do direito da área pública. Então, estagiei em Tribunal de Justiça, estagiei em outros setores que sempre foi setor público, o que não, depois, ao final, você vai ter que sair. Então, hoje eu tento identificar, levar eles para um mercado para que eles possam entender de fato aonde devem seguir. E a gente falou no bloco anterior que você trabalha no terceiro setor e essa é uma área também que não é tão explorada quanto as outras áreas que a gente está mais acostumado a ver. É uma área que ainda tem também campo? Sim, tem muito campo. Na verdade, existem áreas do direito que foram pouco exploradas até o presente momento. Então, essa área, por exemplo, do terceiro setor é uma área que quase não tem advogados que atuam. Então, isso eu até falo em sala de aula também, assim, pessoal, fiquem atentos, prestem atenção como é que o mundo está se desenvolvendo, quais são as necessidades que anseiam a sociedade, porque diante disso vão aparecer novos mecanismos jurídicos que devem dar respostas para essas necessidades. Então, o terceiro setor foi algo que se desenvolveu em um período muito curto. Então, agora mesmo nós temos a legislação do marco regulatório que veio disciplinar as necessidades, porque era uma área que estava muito dentro do amadorismo. Então, consequentemente, as pessoas que atuavam na ideia filantrópica achavam que só deveria ter um trabalho social que não deveria se amparar em nenhuma legislação.
E aí eles perceberam que eles têm que ter prestação de contas em diversos setores e aí viram a necessidade de ter advogados nessa área. Então é uma área ainda que é muito embrionária e os advogados estão começando a compreender esse mercado de trabalho. A área de consultoria também, a gente vê que está crescendo bastante, né? Muita consultoria. A consultoria também cresce bastante, as necessidades vão batendo nas nossas portas e a gente vai percebendo. Agora, o que não cabe mais no mercado, e aí eu já adianto para os advogados, é aquela situação de ser generalista, aquela brincadeira do clínico geral que a gente sempre falou. Né? O advogado que quer trabalhar em diversas áreas ao mesmo tempo, ele vai estar com uma grande possibilidade de não ter sucesso no seu mercado, porque as pessoas não mais querem um advogado que atue em diversas áreas, ele quer um advogado que saiba muito bem uma área específica. As pessoas têm a falsa impressão que o advogado sabe todas as leis, a gente não sabe, muito pelo contrário. A gente tem pouca compreensão profunda da lei em si, nós temos que estudar ela. Então, quando você escolhe um nicho, você escolhe uma área específica e se envereda nela e, de fato, se aprofunda, você tem muito mais chance de ter sucesso no mercado de trabalho. E eu vi aqui que você faz parte da Comissão de Fiscalização de Concursos Públicos da OAB. Me conta um pouquinho do trabalho dessa comissão, hoje em dia com tantas bancas, com tanta fraude, como é que funciona? Como eu falei no início, como eu fui professor em preparatório para concurso público, lá no início, quando ainda era um trabalho social, quando eu ainda desenvolvia, e ainda hoje eu faço esses trabalhos sociais, eu percebi que diversas situações das bancas examinadoras, elas não observavam os ditames previstos na Constituição e também no edital. Existia uma falta de observância das regras previstas. Então, há uma grande demanda de situações de candidatos que são cerceados nos seus direitos e muitas vezes ele até deixa de lado porque, de fato, ele não tem compreensão da forma abusiva que, às vezes, as bancas colocam. Então, por diversas vezes, um remédio constitucional muito usado, que é o mandado de segurança, ele é o elemento mais importante para tentar retirar essa lesão a um direito líquido e certo que um candidato tem de prestar um concurso público, que é algo que hoje, a cada dia que passa, é um comércio muito forte. Então, ele acabou sendo um comércio muito grande. Diante dessas situações, a OAB ela se preocupou, teve um olhar extremamente sensível também para a área do concurso público. Então, ele fiscaliza, de fato, a realização desses concursos, se eles estão seguindo os preceitos normativos previstos, com relação às cotas, com relação ao percentual mínimo que está sendo exigido ou não, se de fato eles estão cumprindo as previsões legais. Então, ela tem muito mais uma análise clínica e também dá um pouco mais de suporte ao aluno e ao candidato para ver se ele não é desrespeitado, porque é tão complicado, você já estuda para concurso público, depois de você ter o seu nome lá já previsto lá no edital, uma coisa que você sempre quis ser classificado e ainda ter algum prejuízo, isso é uma frustração enorme. Então, essa é a grande preocupação nessa área de fiscalização dos concursos públicos de um modo geral. Tem alguma dica na hora de analisar um edital que o aluno tem que ficar esperto? Diversas dicas. O aluno ele tem que observar se aquele concurso tem uma previsão, por exemplo, da questão do exame psicotécnico, e esse exame psicotécnico ele não pode ser uma previsão editalícia, ele tem que ter uma previsão em lei. E aí, se tiver uma previsão em lei, ele tem que observar se o edital está trazendo todas as previsões mínimas necessárias para que, de fato, ele tenha uma análise do exame psicotécnico. E é uma grande demanda de ações que atuam principalmente no exame psicotécnico. As pessoas têm aquela brincadeira, não passei no psicotécnico, então eu tenho algum problema né, psicológico. Não tem nada a ver. Na verdade, é um exame extremamente profissional para saber se a pessoa tem ou não tem o perfil adequado para exercer aquele concurso público, aquele cargo especificamente. Então, ficar muito atento ao edital. Uma coisa que eu falo sempre em sala de aula, se você vai fazer concurso público, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital por completo. As pessoas... Tem isso, as pessoas leem só a área que, né, que exatamente. interessa. Não, eu fico brincando também que parece muito aquela situação, quando a pessoa vai tomar um remédio, ela não lê a bula, e assim, 99% não lê a bula, né? Então, se você não lê a bula, você não sabe quais são os efeitos colaterais que pode ter daquele remédio. É a mesma coisa com o concurso público. Se você não se prepara o mínimo possível e saber quais são as regras impostas naquele concurso, há uma possibilidade enorme de você não ter sucesso na hora da sua prova. Legal também a gente falar de títulos quando se trata de concurso público, porque hoje em dia é raro a gente ver um aluno que se interessa por essa área mais acadêmica, de mestrado, de doutorado. Isso também pode fazer a diferença na hora de uma classificação. Faz uma grande diferença. A gente tem que entender que o mercado de trabalho, a parte dos títulos, ele não é só para uma compreensão de você ir para o mundo acadêmico, como se você fosse um professor, não. Na verdade, todo título é muito bem-vindo, você tem que se desenvolver nele e entender também que ele é muito importante na hora de você ser avaliado, porque a prova pode ser uma prova só de provas ou também pode ter de títulos e isso vai elevar substancialmente a sua nota e você vai ter um grande êxito na sua prova.
Professor, chegou mais uma pergunta aqui de WhatsApp para a gente, dessa vez é da Andresa, também de São Paulo. Pode rodar. Professor, como o senhor acha que a advocacia será no futuro? Na sua opinião, o que nós, jovens estudantes, devemos nos atentar e estudar mais? Duas perguntas Sim. complicadas de responder. Vamos lá, professor, advocacia no futuro. Advocacia no futuro. É um desafio enorme. Hoje nós temos uma quantidade enorme de advogados no mercado, mais de 1 milhão de advogados estão aí inseridos. E eu posso falar como particularidade aqui em Brasília mesmo, nós temos mais de 60 mil inscritos aí, aparentemente, já no nosso OAB, e as pessoas falam Brasília com 2 milhões e pouco de habitantes, como é que você vai ter um advogado para cada 10 pessoas? E aí eu percebo que, na verdade, esse número não representa, de fato, o advogado que está atuando. Então, muitos, eu diria que a cada 10, pelo menos uns 6 ficam pelo meio do caminho. Que é mais ou menos o que acontece no concurso também, né? Todo mundo que faz a prova que está preparado para passar. Exatamente. Então, ele fica no meio do caminho porque ele se frustra e não consegue sobreviver neste ramo. Então, a primeira situação é como é que vai ser a advocacia para o futuro. Eu sou uma pessoa extremamente entusiasmada com tudo, então eu vejo o mundo de forma eu tento ver de forma muito positiva. Então, eu ainda vejo que a advocacia ela tem um mercado muito grande. Nós somos essenciais à justiça, não vamos perder esse leque. Então, estamos lá na Constituição. Se nós estamos na Constituição, então nós temos que ser respeitados na nossa estrutura como uma instituição máxima que vem defender os interesses da sociedade. Consequentemente, o que vem a demonstrar que, se eu ainda sou importante, nós somos importantes para um Estado democrático de direito, eu tenho que entender que eu tenho que observar o mecanismo como o mundo está se comportando. O comportamento da sociedade vai determinar aonde o advogado tem que atuar. Agora mesmo tem uma área muito forte também que é a ideia das startups. Então, algo que está aí no mecanismo da tecnologia, como é que se desenvolve? Não tem advogados na área de startups, tem advogados que não atuam, então são situações que você precisa se preocupar com o mundo, você tem que ficar observando, você tem que ter uma sensibilidade com o comportamento da sociedade. Há pouco tempo eu me deparei com uma notícia falando sobre um crime cometido no espaço, né? Sim. Você acompanhou isso? Sim. E levantou justamente essa bola. E aí, que legislação vai seguir no espaço? Tá vendo como é que é desafiador, como é que é intrigante o direito e você precisa todos os dias buscar respostas para aquilo que às vezes a sociedade não consegue dar. Porque a sociedade ela vive uma mutação absurda. Então, assim, nós todos os dias percebemos que nós nos desenvolvemos e a sociedade ela é muito mais acelerada, muito mais voraz do que de fato a legislação pode acompanhar. Então, acompanhar os comportamentos da sociedade vai demonstrar quem você vai ser no futuro. Então, perceber quais são as necessidades, o que o mundo está se tornando, quais são os mercados que você pode atuar. Uma coisa que você não pode ter, não desanime. O curso de Direito é um curso que tem muitas pessoas, mas aquele que realmente quer abraçar a causa, ele consegue se prevalecer nesse mercado. Que vai um pouco aí da segunda pergunta dela, que ela questionou o que nós jovens estudantes devemos nos atentar e estudar mais. Então, a dica seria essa, né? Ficar atento a esses movimentos, às novidades e ir para um nicho que talvez não tenha sido tão explorado. Exatamente. Possivelmente, quando ela terminar a graduação, já vai ter um comportamento diferente que a sociedade vai estar se desenvolvendo e ela tem que perceber isso. Ela tem que ter um olhar sensível para o mundo jurídico. Quem quer trabalhar na área do direito precisa estar sempre atento ao comportamento da sociedade, algo que eu nunca deixo de falar para os meus alunos. Eles têm que ter essa compreensão. Professor, existe uma dificuldade, algum desafio? A gente está falando aqui de jovens, né? Hoje em dia, na sala de aula, para atrair também a atenção dessa molecada que se distrai muito fácil, que é muito ansioso. Qual que é o seu segredo? Engraçado isso, porque eu fico olhando muito o comportamento do meu filho. Eu tenho um filho de 4 anos e o comportamento dele me chama muita atenção porque é exatamente isso, essa ansiedade que tem. Imagina de 3, essa criança, aí o pessoal, os jovens hoje também têm essa ansiedade, eles não conseguem, né, ficar atentos às nossas observações. E eu tento ao máximo trazer de forma lúdica o direito constitucional de uma forma descomplicada. Então, todos os dias eu gosto de brincar, trazer alguns exemplos do nosso dia a dia, às vezes até trago fofocas de redes sociais para o mundo do direito constitucional para ver se eles conseguem compreender. Também trago músicas, trago rap, tento trazer algumas situações. É mesmo? Tento trazer. Certa vez eu trouxe um rap, fiz uma paródia desse rap dentro do direito constitucional e a gente tenta ao máximo também, isso é uma obrigação também do professor, ele não pode ficar preso também ao seu comportamento e achar que os alunos têm que se adequar a ele, porque na verdade tem ali 30, 40 alunos que precisa compenetrar a ideia do que é o direito constitucional, por exemplo, uma área que todo mundo tem medo.
Então eu tento desmistificar esse comportamento e desmistificar essa figura de que o direito constitucional é difícil. Então é algo que a gente tem que também entrar no universo do aluno para que possa entender um pouco e tentar trazer também de forma lúdica para a nossa aula. E a aula online, professor? Esse é um desafio que eu tenho, também estou trabalhando nessa aula online. Também dá? Sim. E eu acho interessante porque exatamente nesse comportamento da ansiedade, das coisas mais fáceis e práticas que nós buscamos, as pessoas querem também praticidade, né? Então, se deslocar da sua casa, pegar um trânsito, ir para um cursinho, ficar lá 3, 4 horas, depois voltar, tem um custo, então tem questão de custo, então o É atrativo por vários motivos. É um atrativo por diversos né? fatores, né? Então quando você está ali em casa, no seu conforto, você diminui os seus gastos, diante dessa situação você percebe que o mercado está muito indo para a área das redes sociais. Então, se está indo para as redes sociais, nós também temos que acompanhar isso. É a ideia do mercado de trabalho. Eu não posso ficar preso àquilo que eu ainda acho que está sendo o mercado de trabalho. Se todo mundo está indo para as redes sociais, vamos nos enveredar para as redes sociais. Alguma coisa ele tem. Alguma coisa tem. Professor, bom, com esse clima de descontração, eu acabo o programa aqui de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo exemplo de ter vindo aqui anos atrás como estudante e voltar como professor. Suas aulas foram incríveis. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco de carreiras, né, para esses jovens que estão tão preocupados com o mercado. Eu lembro bem que no final da minha graduação, no dia que eu peguei lá o meu canudo, eu, em vez de ficar dando pulos de alegria, eu estava extremamente assim, frustrado, com medo do que estava por vir. Então, isso é muito importante. Então, os alunos que, graças a Deus, existe aqui essa figura desse programa, de profissões, para que possa ajudar a eles encontrarem o caminho mais correto, para eles não se frustrarem lá na frente. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas você pode continuar com a TV Justiça pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo na semana que vem. Tchau!